Então vamos começar. Qual é o primeiro? Qual vai ser o primeiro país que nós vamos falar hoje? Alguém sabe? Em ordem alfabética de países. Não sei, eu tô zoando. A gente mandou uma lista enorme de um monte de países, um monte de jogo, mas eu não sei quais são os países de hoje, não. Então, o primeiro é Brasil. Começamos com o nosso. Brasil. E, Eduardo, vamos começar com você? Qual é o país que te remete, que te traz, que está relacionado com o Brasil? Não, qual o jogo? O país não, qual o jogo. Mas qual aí jogo? Causa confusão, porque olha só, o Manique falou, qual país te remete ao jogo do país, mas o jogo é o Brasil. Aê! Brasil com Z. Não, esse é o país, pô. Mas é o jogo com Z, Brasil com Z. Não, mas sério, a gente tem muita, o pessoal acha que não, mas tem bastante jogo lançado que faz referências ao Brasil, né? Ao Brasil país. Eu escolhi o jogo Brasil porque tem, primeiro, que é o jogo que eu mais tenho jogado mesmo, né? Que faz referência a esse tema. E, cara, tô puxando lá um pouco a sardinha pro meu lado também, por causa do canal, né, cara? É um jogo aí que faz uma referência histórica muito boa, um período da nossa história. A gente pode botar aí, eu vou falar desse jeito, mas eu participei aí da cartilha histórica do jogo, fiz uma revisão dela e fala bastante bem. Você pegar ali para ler, você conhece bastante coisa do período em que o jogo se passa, mas é aquela coisa abstrata de jogo, né, cara? Você constrói cidades, os mapas são modulares para representar diversas regiões do Brasil. O mapa é modular para número de jogadores. Então, por exemplo, jogando com 2 jogadores, tem um mapa que é a batalha ali da fundação do Rio de Janeiro. E, pô, tu vê direitinho a Baía de Guanabara ali com Niterói e Rio de Janeiro ali, aqueles 2 lados. E é um jogo com a temática histórica do Brasil, que foi feito uma pesquisa muito boa. É que eu parei para ler o comentário do Daniel ali. Foi feita uma pesquisa muito boa, uma pesquisa histórica muito boa do jogo. Quando eu li ali, eu falei, pô, tá bem maneiro, né? Eu até zoei, falei, não passa numa banca de mestrado, mas, né, para você pegar as referências que tem no jogo, as figuras históricas que tem no jogo. Eu acho isso muito maneiro, assim, que não é um jogo que vai falar de uma região, por exemplo, do Brasil. E eu acho que tem, inclusive, um mapa que é o mapa do Brasil, né? O mapa para 4 jogadores é o mapa completo do mapa do Brasil. Sim, né? E, cara, é um jogo repleto de referências à história do Brasil. E também tem elementos que não fazem parte direta da história do Brasil, mas que de alguma forma influenciaram na nossa história. Então, o meu jogo é o Brasil, pelas referências e pela oportunidade que a pessoa tem de aprender um pouco mais da nossa história, pelo menos desse período, jogando o jogo ou se nem conhecer, vai ver ali aquela carta ali. Vai ver uma carta ali, por exemplo, do Machado de Assis ou da Princesa Isabel e vai querer se aprofundar mais para saber quem foi ali. Então, meu jogo é o Brasil. Muito bom, sensacional, sensacional. A referência breve, direta, Brasil, né? Bem simples. Brasil. Te remete ao Brasil por quê? Não entendi. Não. Agora, João, você me passou o nome de um jogo. Cara, eu não achei em lugar nenhum. Primeiro eu pensei que fosse um outro jogo. Aí eu falei, beleza. Aí depois você assim, não é. Cara, eu não tenho noção. Esse jogo, eu não sei se vocês conhecem. Para mim, era um outro jogo. Aí eu não sei.
Você me fala agora, por favor. Cara, vou primeiro puxar um pouco aí o que o LP tava falando, né? Eu e o Mário aqui, a gente tá com o papel de trazer os negócios meio diferentes, né, cara? Meio esquisitos já que pelo menos não trouxe o jogo pesado que ele ficou decepcionado aí. Mas a gente vai tentar trazer umas novidades, umas coisas diferentes. Então, o jogo que eu escolhi na questão do Brasil é um jogo ele é um jogo histórico, né? Até nessa pegada aí, até do Brasil que o Dato comentou, e é um jogo sobre uma parte da história que eu acho que grande parte da nossa população mesmo não está muito ligada a respeito, ou enfim, é uma coisa que até na própria escola a gente não tem uma formação tão detalhada a respeito. Né? Então eu estou falando do jogo Cangaceiros, que não é o jogo Cangaço, que eu acho que é o outro que você achou. Eu achei que fosse. Não, Cangaceiros, não o Cangaço, apesar de que os dois tratam da mesma coisa. Né? Então, não sou zero especialista no assunto, zero questão histórica. Eduardo Felipe ou os demais aí podem me corrigir se eu estiver falando alguma besteira. Mas também puxei um pouco sardinha aí pro nosso lado do canal, do Pesado ao Cubo. O Cangaceiros é um jogo do Alexandre Fonseca. Não, tô brincando, gente, eu conheço, tá? E o Alexandre, ele fechou o jogo aí com o pessoal da Grok, na verdade a parte do braço da Ludofy. O jogo está em desenvolvimento, eu não faço ideia de previsão de lançamento, não vou nem me arriscar, mas eu sei... Né? Já jogou, né? Já algumas vezes. Então, assim, ele está para lançamento aí futuro, estão em desenvolvimento. E por que eu puxei, além vou falar um pouco da questão da histórica, mas a gente tem o Cangaceiro está no coração do Pesado ao Cubo, que a gente teve aí uma ajuda aí com o Alexandre, a gente fez um playtest do jogo com o Alexandre, então quem curte aí um pouco do que a gente fez, do que a gente gravou até aqui, tem um pouquinho do Pesado ao Cubo no jogo, e agora eles estão refinando aí com o pessoal da Grok e da Ludofy. Então, na verdade, eu acho que o Manique essa deve ser a única foto que ele tem a respeito, porque a gente ainda não tem muita coisa, mas o Cangaceiros é um jogo que se passa realmente no Nordeste, né, naquela parte da Caatinga, e o que eu acho que é a parte que mais me agrada do jogo é que o Alexandre conseguiu colocar todas as referências históricas daquele período. Então ele consegue passar num jogo que ele é um jogo eurificado, uma seleção de ações, mas também tem combate, porque essa parte do cangaço tem muito essa questão da violência local e tudo mais, mas ele passa para você dentro do jogo a falta de água, que é uma coisa que nessa época, e ainda é em grande parte do Nordeste, uma coisa muito importante. Ele passa a relação dos cangaceiros com a população local, que tinham pessoas que de certa maneira até ajudavam o cangaço a fugir da volante, né, que era como se fosse aquela polícia especialista em caçar os cangaceiros. Então o Alexandre, que produziu o jogo, é um cara que estudou absurdamente a respeito do tema. Então, assim, com certeza vale a pena aí para quem gosta de jogo referenciado na história, cara. O Alexandre fez um belíssimo trabalho nesse sentido. A gente teve a honra, né, de ouvir ele explicando as regras do jogo. E uma das paradas mais legais é que ele te explica exatamente por que ele colocou aquela regra ali em relação à história do cangaço, né, em relação à história do jogo dentro da mecânica. Por que aquela mecânica existe dentro da temática? Pô, é muito maneiro, é um prazer enorme. Nem todo mundo que explicar a regra vai explicar do jeito dele, mas o jeito que ele explicou é fantástico. Isso aí. Então fica aí Cangaceiros. Muito bom, cara, muito bom. Esse jogo, eu cheguei a ver só, assim, ouvi falar, porque ele é um jogo médio para um pouquinho mais pesado, né? Cara, a tendência dele, acho que eles estão até ajustando para ele ficar no médio mesmo. O Xande, até quando a gente estava conversando a respeito, quando a gente estava fazendo playtest, ele falou, cara, não quero fazer uma coisa que seja muito leve, até porque ele tinha muitos elementos no jogo. Tem a questão do combate, tem a questão da formação do seu bando, né, que ele chama, que você vai pegando vários... Você tem o chefe do seu bando, que representa um cangaceiro famoso ou não famoso, que a gente não conhece tanto da história, mas tem uma referência a um cangaceiro famoso, e você vai adquirindo as pessoas do seu bando. Então os mecanismos do jogo fazem o jogo ser no mínimo um jogo médio, mas ele tá realmente pro pezinho mais pro jogo pesado. Provavelmente acho que dos jogos produzidos nacionalmente, eu acredito que seja um dos jogos mais para esse lado. Não sei se o Mário concorda, que também jogou. Sim, por volta de médio. Eles estão tentando isso. A gente até conversou com o Alexandre um pouco sobre isso, e ele falou que durante o desenvolvimento, né, depois de entrar em contrato lá com o pessoal que vai produzir o jogo, a tendência deles é querer um jogo médio.
dentro do mercado nacional, que eu já acho que é alguma coisa bem, bem bacana, porque os produtores nacionais tendem a lançar jogos mais leves do que jogos mais para médios. Né? Pesado, então, é sonho, mas os médios já são raros por aqui. Então, acho que é bem bacana essa ideia. Bacana, muito bom. Ansioso aqui para conhecer mais um. E desses jogos que a gente está comentando aqui, né, até agora, alguns você já pode encontrar onde? Na Game of Boards, exatamente, na Game of Boards. Lá eu já vi dois amigos meus compraram o Brasil, que tem lá para você. Tem outros jogos também, jogos com tema histórico também. Tem também o que saiu agora, o Império Lendas, Império também Clássicos, né? Clássicos que em breve bate-papo aqui com o autor. Não, aguardem. E vamos lá, Lepezinho, qual é o seu jogo, Lepe? Pois é, eu fui pro lado que toda gringaiada pensa, quando pensa no Brasil, pensa nessa porcaria que é o futebol. Brasil é cachaça, bunda e futebol. Então, não tinha nenhum jogo sobre cachaça, nem sobre bunda. Então, eu escolhi o Soccer, que é o melhor jogo de futebol que eu já joguei. Eu gostaria de ter colocado camisa 12, mas eu não tive a chance de jogar, então eu não quis botar um jogo que eu não tenha jogado ainda. Soccer é um jogo com duas equipes, uma simulação de futebol. Eu acho que tem vídeo no canal, não sei se o Manique já tirou, que a gente fez logo no início do canal, gravado na Game of Boards. Sim, tem lá. Tem no primeiro endereço da Game of Boards. Os primeiros meses. Pois é. E eu cheguei no início a querer pintar os jogadores com a camisa do meu time e tal, mas eu falei, puta, isso vai dar tanto trabalho, eu não jogo esse jogo tanto assim para... E aí meio time com uma camisa e outra metade do time com outra ia ficar uma bosta, então eu nem comecei. Mas a mecânica do jogo é muito bacana. O Manique não é muito chegado em futebol e mesmo assim curtiu o jogo. Então é um jogo que eu recomendo. Eu não conheço nenhum jogo assim, fora futebol de botão, que eu gosto de jogar sobre futebol. Pô, só um adendo aqui que eu nunca tinha visto mais a respeito do jogo. Esse jogo tem a bola quadrada do Kiko do Chaves, que ele sempre quis. É isso mesmo? Eu nunca tinha visto isso. Incrível. Acho que um dos lados dela é achatadinho para ficar. Incrível. É achatadinho, É um jogo que a pessoa quer muito, né? Quem tem, quer muito. Só quero. Mas ninguém compra. É porque eles só querem, mas não compram. Só quer, é verdade. É para quem gosta muito de futebol e quem não gosta. Só que não. Vamos lá. Muito bom, Lepe. Eu gostei muito. Espero que você ainda tenha esse jogo com você. Tá aí no Brasil. Se você quiser jogar, é só pegar lá na casa dos meus pais que eu empresto. Ih, vamos lá roubar. Eu estou mudando aqui um pouquinho a ordem do pessoal. Eu vou botar... eu queria realmente ter colocado camisa 12. O Pedro colocou aqui, camisa 12 é fenomenal. O Manique adora o jogo. É muito bom. Infelizmente, eu não tive a chance de jogar. Então, não quis botar um jogo que eu não tivesse jogado, mesmo sabendo que ele é um jogo bom. Marzinho, vou falar aqui primeiro, tá? Tranquilo, fica à vontade. Então, agora eu gostaria de apresentar o Mário. Mário, quer falar do seu jogo? Ué. Então, eu falei, agora você. Isso é manicure. Ok, vou falar então, cara. Então, o meu jogo que lembra o Brasil, tá? Ele tem vários nomes, né? O nome que eu passei aí seria o Robin Hood, mas pode ser também o Heart and Grands, que é o jogo da fronteira, conhecido como jogo da fronteira. Depois veio o Sheriff of Nottingham. Enfim, tem várias versões desse jogo. Tá? Mas o mais clássico é o Jogo da Fronteira, acho que é o primeiro que veio, mas o mais conhecido aqui dentro no Brasil agora é o Sheriff of Nottingham, mas eu acho que o Robin Hood foi o que mais me marcou, porque foi o que eu joguei dessas versões, de todas essas versões. Então aí o Robin Hood. Por que esse jogo me lembra o Brasil, cara? Talvez seja uma situação que aconteça muito em outros lugares, tá? Mas, pelo menos para mim, nós brasileiros é que somos desesperados com isso, né? A gente quer passar pela alfândega sem ser taxado a qualquer custo, velho. A gente quer comprar jogo que chegue no Brasil e não seja taxado. Então, para mim, esse é
o grande marco, né? A parada que mais Excelente. marcou do jogo, de quando eu joguei ele, era justamente essa ideia. Eu lembro que na época, tem anos isso, a gente falou, né? Pô, parece a gente comprando um jogo de tabuleiro, né, cara? A gente tá tentando fazer com que a alfândega não preste atenção no nosso pacote, olhe os outros pacotes. Tem a chance, às vezes acontece, às vezes não acontece. É meio que um gamble, né? Um jogo de sorte ali, e a gente não tem como saber. Basicamente o jogo é isso, né? Para quem já jogou o Sheriff of Nottingham, as regras não mudam, tá? Só muda ali a arte, os números, algumas coisinhas muito pequenas, mas a essência de todos esses jogos, né? O Jogo da Fronteira, o Robin Hood e o Sheriff of Nottingham é a mesma, né? Você tem lá o seu saquinho, você coloca os seus componentes dentro do saquinho e escolhe, né? O que você quer ganhar aquela rodada, entre aspas, e você declara que você está levando tal coisa. E o xerife lá, né, pode olhar ou não a sua sacola, ou você pode tentar apagar para ele não olhar, subornar ele, ou ir no risco, né? Olha aí, se quiser, você acha que eu tô mentindo, olha aí. E o cara pode pegar, você pode estar mentindo ou não, enfim. Me lembra, por causa disso, essa história aí é um pouquinho engraçada, né? Mas é a nossa realidade, infelizmente. Até hoje a gente sempre que compra algum Kickstarter, alguma coisa, torce para passar aí na nossa fronteira sem ser taxado. Excelente, excelente. E é do grande do André Satz. Sim, é do André. São Gênio do designers Avatar. nacionais, exatamente. Sim. São designers nacionais. Todos os jogos. Até o Heart and Grands, né? Também é acreditado a eles o design. Não é versão que outras pessoas pegaram e fizeram e tal. Muito bom. Muito bom. Suborno sempre lembra o Brasil. Né? Esse jogo é uma delícia jogar mesmo, é muito bom. Zé Fernandes, qual é o seu jogo? Meu jogo é o Kisama. O pessoal fala Kisama por causa da cidade, né? Mas é o Kisama. Ele é baseado num livro e fala muito sobre a época... o Kisama, o Império dos Capoeiras, isso aí. Fala sobre escravidão, né? E como os escravos foragidos usavam da capoeira, né? Dessa arte marcial para se defender, né? E, enfim, tem os meeples, eles representam, né? Capoeiras também, que guardam, né, esses locais. Você pode ir colocando através desses caminhos que aparecem aí no mapa, né? E tem vários personagens que você pode controlar, né? E o jogo, justamente, a condição de vitória é você controlar um determinado número de personagens e aí você ativa ali, aciona o fim do jogo, né? E tem personagens do livro, né? Personagens fictícios, né? Do livro mesmo. E alguns personagens que são históricos mesmo. Então, como é um tema assim, muito próximo, né, da nossa realidade, infelizmente a gente teve esse período horrível de escravidão, né? Fomos o último país a abolir a escravidão do mundo. Então, eu acho que é uma época que a gente precisa sempre lembrar e para que isso não aconteça jamais, né? Novamente. Mas é um jogo bem bacana, é um jogo brasileiro, né? E é isso aí. Esse foi o meu... Para ficar naquele clima maneiro, lá em cima, terminar com o clima assim, lá em cima, eu trouxe esse jogo aí, maneiro. Kisama. Muito bom. Muito bom. Manique pensou já numa piada para fazer. Não. Faz piada agora. Faz piada agora com isso, com esse assunto sério. Vai lá, Manique. Vai. Vamos mudar. Só para voltar aqui, né? O Xandão chegou até a comentar aí, ó, que o Jogo da Fronteira chegou a ser lançado pela Estrela no Brasil, só que foi proibido pela Receita Federal. Caramba. Temático, pô. Essa história eu não sabia. Eu não sabia que ele tinha sido proibido, não. que ele chegou a ser proibido pela Receita Federal. Doideira. Nossa.
É complicado. Mas, assim, já que o Zé falou de um tema assim, que a gente não pode esquecer, um tema assim, importante, que é uma pena que o país tenha sido um dos últimos. Vamos mudar um pouquinho o tema e vamos falar uma coisa assim, um pouquinho mais Mas leve. deixa eu só falar Sim. uma coisa assim, Sim. Manique, só falar um negócio antes. O Mais Brasil leve. não foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Ele foi o último país da América do Sul, não é isso, Eduardo? Ele não foi o último país do mundo. Ele foi A o último país da a América. escravização colonial foi o último do mundo. A abolir a escravização colonial foi o último. Tá. Foi? Então, mudando o tema agora para um tema mais leve, né? Vou falar do meu jogo, que é. Vou botar até pequenininho, aqui o Zé. E agora vou olhar para você, porque esse jogo é um jogo que, mudando o tema assim um pouco pesado, que é a Guerra da Tríplice Aliança. Esse jogo. Esse foi tranquilão. Foi tranquilão. Nada Então, demais. e o que é esse jogo? Ele é um jogo wargame. Eu já tive o prazer de jogar com o Eduardo Felipe e com o Zé Fernandes. E era um jogo que ele lembra um pouquinho o jeito de jogar do Twilight Struggle, né? Só que ele é um jogo bem mais leve. Ele foi feito pelo autor Pedro Iñaki Martínez, que já tem bate-papo aqui. Como ele criou o jogo, a gente conversou durante quase 40 minutos. Por que ele criou, coisas que ele tirou, personagens que não estão no jogo, mas o porquê ele tirou. E também tem o mesmo bate-papo lá no Jogada Histórica, onde o Eduardo Felipe pegou o bate-papo, destrinchou e foi passando um pedacinho, explicando uma contextualizando tudo de uma forma assim magnífica. Ele é um jogo que retrata, acho que um período muito triste, foi a maior guerra da América do Sul, não foi? Ou da época, foi a maior guerra que teve. Na época foi a maior guerra que rolou aqui, né, cara, na América do Sul. Sim. E ele é um jogo muito fácil de aprender. Ele é um clássico wargame, com fichinhas, né? E para quem estudou, eu estudei no Paraguai, estudei na Argentina, na escola, eu li livros que aqui no Brasil o pessoal desconhece, assim como aqui também tem a história segundo o Brasil. Então, eu tive, dentro do pouco que eu não sou historiador nem nada, mas eu tive a grande chance de conhecer os três lados, né? E muita coisa no jogo está retratada fielmente, mesmo como eu estudei na escola, e estudei também após a escola, que existia, é tipo um high school que nós temos lá, e tem todos os lugares que ele colocou, históricos, o porquê, personagens, personalidades. E, assim, é um jogo totalmente assimétrico, né? Além o Paraguai ganha a guerra se ele conseguir invadir 2 cidades brasileiras, né, ou Buenos Aires. E o Brasil, os aliados, na verdade, ganham a guerra se conseguirem derrotar o Francisco Solano Lopes, que é o presidente, ou capturar os 3 generais, ou invadir Assunção. Claro que invadir Assunção, o Paraguai ainda consegue fugir e criar outras 4 capitais, se não me engano. Existem as cartas de evento, né? Que ela foi feita ele é o timer do jogo e faz o jogo se movimentar. O jogo se movimenta de uma forma bem rápida. E é um jogo que, assim, eu sempre converso com a galera, com meus amigos, né? Poxa, foi um período muito triste, né? Porque a guerra poderia ter terminado em certo momento, mas o Brasil continuou, né? Então, é uma coisa assim muito triste. Exato. Não vou entrar em detalhes agora. Porque Eu acho engraçado o seguinte, o Manique, quando eu falo desse jogo, ele fala assim... Peraí, Lepê, você tá me... Pronto. Então, o jogo, então, ele retrata, infelizmente, um período um pouco triste, né, que, assim, tudo bem que o Paraguai invadiu, né? Eu não vou entrar em detalhes históricos, porque a gente pode ver aqui no bate-papo com o próprio Pedro Iñaki, né? E tu pode dar uma olhadinha lá no Jogada Histórica, onde se explica bastante todos os lados, né? Acredito eu não lembro muito bem. E, tendo em conta também isso que eu estou conversando, né? Eu aprendi mais a história lá no Paraguai e na Argentina, eu vim conhecer a história brasileira depois, os lados. Comprei alguns livros, estou lendo, então esse jogo me encantou, porque, assim, claro que eu vou
puxar um pouquinho a brasa lá do Paraguai, porque eu morei a maior parte da vida lá, e na Argentina, né? Mas é importante também, eu vim conhecer o Brasil depois, né? Eu esqueci o que eu ia falar. Então vamos lá. Quem é o próximo? Que maravilha. Muito bom. Fechou o Brasil, não, né? Pode ir. Não sei, tô perguntando se fechou o Brasil. Todo mundo falou, né? Brasil, vou botar um adendo aí que eu vi que o pessoal colocou aqui no chat falando do Carnavalesco. Carnavalesco foi até uma questão interessante. Carnavalesco é aquele jogo dos dados, não é? Que você tem os dados coloridos. Eu fui numa convenção esse fim de semana aqui no Canadá, que é a Breakout Con. E lá, tipo, eu passando num stand, é uma convenção pequena, mais o pessoal que joga aqui na cidade. Aí eu passei no stand, estava um carnavalesco ali, e com o designer, que é um designer daqui, não é um designer do Brasil. Eu fiquei até surpreso, porque eu sabia que lançou no Brasil, com uma editora do Brasil, que eu não vou me lembrar agora, acho que é Precisamente, pode ser? Eu acho que é. E lançou um jogo aí, o jogo é de um designer daqui, é uma coisa que me chamou muita atenção, que é o jogo sobre carnaval. Oi? É o Ron, isso, exatamente. Ele mora no Brasil. Sim, exatamente. Ele tá morando em São Paulo, bati um papo com ele. Mas me surpreendeu, que é uma coisa que eu não esperava. E é um jogo sobre o carnaval, né? Eu vi ele jogando com o pessoal e tudo mais. É um jogo sobre exatamente as escolas de samba, não é isso? A apuração das escolas de samba, a temática por trás é isso, mas é um jogo matemático de dados, que é bem interessante, do jeito que ele colocou. Então fica aí o adendo extra que The Curious Box colocou ali sobre o carnavalesco. João, uma perguntinha. Você falou que viu esse jogo numa convenção? Porque assim, o pessoal na convenção, convençam eles a jogar, né? É isso? Convençam eles a jogar. É isso aí, estavam tentando convencer. Eu não vi chegando. Refrigerante lá?